Fala galera, beleza? Eu sou o João Pedro Luna. Eu sou o Carlos Augusto. E tá começando mais um vídeo aqui no Tudo Sobre Tudo. Então galera, quem não tem uma religião, você deve seguir com certeza alguma religião. Ou você é ateu, como meu pai. Existem vários tipos de religiões e como a gente queria trazer curiosidades para vocês, o nosso top 10 de hoje é as 10 religiões que foram esquecidas totalmente. Em décimo lugar, galera, nós temos a religião Olmeca, que surgiu em 1400 a 400 a.C. Para quem não sabe, a Bíblia relata que antes de Jesus nascer, o tempo era contado do maior para o menor. Então, galera, essa religião ela está associada aos índios mesoamericanos e não se tem um relato muito concreto sobre ela. Então, os arqueólogos eles tentam estudar com base nos astecas e nos maias, para ver se realmente existiu essa religião. E ocupando a nona posição nós temos o Vedismo, uma religião que durou entre 1500 a.C. a 500 a.C. Era a religião dos antigos indo-arianos e era considerada a mãe do hinduísmo, pois compartilham os mesmos textos sagrados. Porém, possuem duas diferenças claras. Eles eram politeístas da natureza, possuíam duas categorias para os deuses: os devas, os deuses da natureza, e os asuras, os deuses da moral, Em oitavo lugar nós temos a religião Ashurismo, que ela surgiu por volta do século XVIII e foi até por volta do século V. Essa religião é parecida bastante com a religião babilônica, mas porém a grande diferença são os deuses adorados. Na babilônica é o Marduk, enquanto na Ashurismo é o Ashu, é o deus Ashu. Essa religião, galera, politeísta, era composta por 20 divindades diferentes, entre elas as mais importantes que eram Ishtar e o deus Marduk. E em sétimo lugar nós temos o Tengrismo, uma das religiões mais antigas do mundo, considerada pelos estudiosos, sendo ela da época do bronze, ou seja, entre 3600 a.C. a 1200 a.C. Assim como as outras religiões, não possuía nenhum livro sagrado. Eles veneravam seus antepassados e por causa disso, em geração em geração, o conhecimento foi perdido e a religião foi esquecida por falta de livros sagrados e escritas como venerar o deus Tengri. O Tengrismo ele possui uma semelhança com o cristianismo. Eles também possuíam um feriado no dia 23 de dezembro que eles levavam uma árvore para casa para enfeitá-la. Embora tenha perdido muita popularidade na era mongol, ainda existem políticos atualmente. Era mongol. Pode continuar. Ainda existem políticos atualmente. Deixa, vai. Preconceito, velho. Bota esse aí para de branco, pô. Atualmente ainda existem políticos que querem colocar ela como religião oficial no Kirguistão. Em sexto lugar, galera, nós chamamos maniqueísmo. Essa religião ela surgiu no século III depois de Cristo e foi criada pelo persa Mani, daí que veio o nome maniqueísmo. Essa religião, fatos mostram e resíduos e outras coisas que sobraram sobre ela, que ela era bem parecida com outras religiões. Ela tentava juntar tudo e formar em uma só, como o budismo e o cristianismo. E outra coisa bem interessante, galera, é que essa religião ela só foi impedida, ela só foi abolida totalmente por causa dos impérios, que foram foi o Império Romano e o Império Chinês, que naquela época eles não queriam que outras religiões tomassem conta. E outro meio que também proibiu essa religião de crescer foi a Igreja Católica, que ela queria tomar todo o meio daquilo ali, né? E em quinto lugar nós temos o mitraísmo. Essa religião da cornagem. É pra isso, as galas. É tipo assim, pô, um amigo chega no outro e fala: ei, Eita porra! você sabe o que aconteceu? Eu acabei de ser corno. Foi mesmo, não tem uma religião pra você. O mitraísmo. Criança bosta. Que bosta. Legal? Bem louco. Continuando, o mitraísmo ele chegou na Europa pelas conquistas de Alexandre o Grande, pelos países persas e da Ásia. Era extremamente popular pelos soldados romanos que acompanhavam Alexandre, sendo uma das religiões mais misteriosas dos romanos e secretas. O deus dessa religião era o deus persa do sol, mas conhecido pelos romanos como Mitra,
Contudo, nunca foi achado nenhum relato escrito ou livro sagrado, se é que eles tinham, falando algo sobre essa religião. Uma curiosidade é que uma das datas mais importantes dessa religião era justamente no dia 25 de dezembro. Aí que os estudiosos falam ou afirmam que o cristianismo é a evolução do mitraísmo. Então, galera, em quarto colocado nós temos a religião chamada minoica. Essa religião surgiu sobre a população, na população de Minoan, que fica situada na ilha de Creta, que está situada na Grécia. Sobre essa religião não se existe muitas informações. Os poucos que os arqueólogos encontraram foram mais as pinturas rupestres, que nessas pinturas rupestres tinham as pessoas fazendo sacrifício com máscaras de forma de bois e com chifres, essas coisas assim, que provam que a religião era do tipo naturalista. E sobre essa religião não existem relatos escritos. Não se sabia se eles tinham alguma coisa escrita para seguir ou algo do tipo. E um fato bem interessante e curioso sobre em relação às outras religiões é que ela não possuía um Deus que fosse uma divindade. Era uma mulher que eles já tinham como Deus. E em terceiro lugar nós temos o ateísmo, uma religião que chegou a ser a religião oficial do Egito, pois foi instituída pelo faraó Akenaton, mas ela só durou enquanto ele estava vivo, pois ele dizia que só ele poderia falar com o deus Aten, que era o que a religião acreditava. E depois que ele morreu, as velhas crenças foram resgatadas no Egito. E documentos encontrados no Egito no século XX comprovaram a veracidade de que essa religião existiu e que o faraó Akenaton ficou obcecado por ela depois da morte da sua esposa. E para quem não sabe, Akenaton era o pai do faraó, que muitos conhecem, o famoso Tutankhamon. Ou Tutankhamon, para alguns. E em segundo lugar, galera, nós temos a religião cananeia. Essa religião ela não tinha esse nome. Esse nome foi dado porque era a religião que pertencia ao povo cananeu, que habitava entre o mar Mediterrâneo e o rio Jordão. Sobre essa religião, galera, existem fatos escritos sim, existe no livro do Tora e na Bíblia. E fala também que essa religião ela era inimigo dos israelitas e que viviam sempre em combates. E durante o ano de 1927 a 1937 foi achado outras informações sobre essa religião. Foram encontradas várias obras e outras coisas que mostravam que essa religião era politeísta e que tinham vários deuses. E entre essas várias divindades que eles acreditavam, estavam os dois principais, que era o El, que era o deus maior, a divindade suprema, e o seu filho, o Baal, que era o deus do trovão e o deus da chuva. E finalmente, em primeiro lugar, nós temos o paganismo finlandês, uma religião politeísta que não tinha nome nenhum, assim como a cananeia, como ele falou, que até onde se conhece é a região dos índios da Finlândia. Os mesmos índios que tempos depois, com toda aquela catequização, colonização dos jesuítas, eles levaram eles para o cristianismo. A religião pagã da Finlândia ela foi a evolução do xamanismo, que compartilhava os mesmos ideais, as mesmas características, com a veneração de antepassados. E também uma coisa interessante é que o pessoal do paganismo, eles acreditavam muito na força da palavra e também acreditavam que objetos animados e inanimados possuíam alma. E galera, o deus dessa religião era o deus Zuko, que para eles era o céu e o deus do trovão. É isso aí, galera, esse foi mais um vídeo do Tudo Sobre Tudo para vocês, que é entre os mais top 10 religiões que foram esquecidas e abandonadas ou abolidas. A gente espera que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, uma forma de mostrar isso é deixando o like, compartilhando com os amigos. E não esquece de deixar os comentários do que vocês estão querendo, assuntos ou achando do vídeo, o que falta para melhorar, que isso a gente vai pegar tudo e tentar trazer o melhor para vocês. E galera, a gente quer agradecer a vocês pelo apoio que vocês estão dando, que em todos os vídeos nós estamos conseguindo fazer mais de 200 visualizações. E ao todo nós conseguimos chegar a 1000 visualizações em todos os vídeos. Isso a gente só conseguiu com o apoio de vocês, porque além de vocês assistirem, vocês compartilham e isso ajuda bastante a gente. Então valeu, galera!
Valeu!